Olá, muito bom dia! Segunda-feira, dia 9 de novembro. Veja agora os destaques desta edição da BMC News. Volatilidade do Ibovespa é a maior desde 2008. Oscilação do índice foi de 23,8% em 2019 para 59,5% neste ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, volta a defender a segurança da urna eletrônica e afirma que não dá bola para a retórica eleitoral. Pfizer anuncia que sua vacina foi 90% mais eficaz na prevenção do coronavírus e o anúncio impacta positivamente os mercados. E veja também. Sérgio Moro e Luciano Huck negociam possível aliança para a disputa da presidência em 2022. A Amazon inaugura mais 3 centros de distribuição no Brasil e amplia serviço Prime. Eleições americanas. Um dia após a vitória de Joe Biden, Trump volta a insistir em fraude eleitoral. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Tanto as bolsas europeias quanto os mercados futuros americanos operavam em alta no início desta manhã. O otimismo nas bolsas internacionais vem após o democrata Joe Biden vencer a eleição nos Estados Unidos com uma boa vantagem sobre Trump, diminuindo o risco de contestação, apesar do republicano ainda não ter reconhecido a vitória do adversário. O atual presidente americano prometeu questionar os resultados na justiça, mas analistas não acreditam que ele consiga alterar a apuração dos votos. No Brasil, Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre a eleição americana após a vitória de Biden. As notícias sobre a corrida presidencial acabaram tirando o foco dos alarmantes sobre o coronavírus. No dia 4, os Estados Unidos foram o primeiro país a ultrapassar a marca de 100 mil novos casos confirmados pela infecção do Covid-19. No dia 6, foram 132 mil casos. No dia 8, foram outros 101 mil casos. O maior número registrado no país em um domingo até o momento. Na Europa, a França prevê uma queda da atividade econômica para 12% abaixo do normal, devido ao novo lockdown implementado no país. Nós vamos ainda falar hoje por aqui desses e outros assuntos, dos resultados das eleições americanas e também dos assuntos mais importantes do dia com os nossos convidados. Por aqui teremos hoje Fernando Guerreiro, analista da Safari Capital, o Celso Plasto, consultor de investimentos, o CEO da Rocan, Duda Rocha e meu companheiro de todas as manhãs, Marcos Saravalli. Mas vamos agora direto com ela, Débora Oliveira, para ver como que estão operando as bolsas nesse momento. Bom dia, Débora. Os futuros, como que estão agora? Olha, Paula, já começamos a semana com uma ótima notícia. O mercado já vinha operando muito positivamente depois desse resultado dessa eleição, mas com essa notícia que acabou de sair da Pfizer, e aí tudo disparou. Só para você ter ideia e você entender, né, para as pessoas que estão nos acompanhando entender, a Pfizer anunciou que os testes finais de suas vacinas têm mais de 90% de efetividade em prevenção do Covid-19. O CEO da farmacêutica disse que os resultados são um grande dia para a ciência e um grande dia para a humanidade. As empresas agora vão submeter os resultados das 3 fases de testes, iniciadas ainda no dia 27 de julho, para revisão pela comunidade científica. E aí eles estão tentando ver se consegue ainda na terceira semana de novembro, depois de submeter esses resultados agora para os últimos testes, disponibilizar já a vacina ainda nesse mês de novembro. O presidente Donald Trump também atual presidente Donald Trump, né, ele já se pronunciou também, já falou no Twitter dele, comemora o resultado, inclusive porque está impactando positivamente no mercado, né, e está disparando aí tudo. Dow Jones Futuro nesse momento está subindo 5,27%, S&P 500 Futuro sobe 3,74%, Nasdaq é que está caindo um pouquinho, 0,71%. Na Europa a gente também tem alta, DAX disparou também na Alemanha 5,03% e o Bovespa aqui está acompanhando aí esse movimento, essa positividade depois dessa notícia aí da vacina, sobe agora 3,84% o Ibovespa Futuro. Paula. Obrigada, Débora. A gente vai acompanhar essa repercussão ao longo dessa manhã. A Débora volta atualizando o mercado pra gente. Vamos dar uma olhada como fecharam as bolsas asiáticas. A gente já tem aqui no nosso telão, olha só, a Nikkei fechou também em alta de 2,12%, Xangai fechou no patamar positivo, 1,86%, e também Hong Kong também fechou no patamar positivo, 1,18%. E a gente vai seguindo por aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a se manifestar neste domingo sobre o resultado da eleição.
No Twitter, Trump fez críticas à imprensa americana, contestou a vitória do democrata Joe Biden. Trump escreveu, abre aspas, desde quando a grande mídia patética liga para quem será o próximo presidente? Todos nós aprendemos muito nas últimas 2 semanas, fecha aspas. Trump também voltou a dizer que houve fraude eleitoral e que a eleição foi roubada. Ele também afirmou que a eleição está longe de terminar e quer a recontagem dos votos. Vladimir Putin afirmou que vai esperar o resultado oficial das eleições americanas para dar parabéns ao vencedor. Em nota, o governo russo informou nesta segunda-feira que, abre aspas, consideramos que é correto esperar os resultados oficiais das eleições. Quero recordar que o presidente Putin disse em várias ocasiões que respeitará a escolha do povo americano, fecha aspas. Além de Putin, Bolsonaro e Xi Jinping ainda não cumprimentaram Joe Biden pela vitória. E na última semana, a Amazon inaugurou 3 novos centros de distribuição do país, o que já é considerada a maior expansão da empresa no país em 8 anos. A gente vai agora direto à redação da BMC News com a Nanda Vasconcelos. Bom dia, Nanda. Onde ficarão essas novas instalações? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã. Esses novos centros de distribuição ficarão em Betim, em Minas Gerais, o segundo em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, e o terceiro ficará em Santa Maria, no Distrito Federal. De 2019 para cá, a Amazon passou de 1 para 8 centros de distribuições no Brasil. A companhia deve gerar 1.500 empregos diretos com essas novas instalações. E há menos de 3 semanas para Black Friday, o presidente da Amazon no Brasil disse que o objetivo dessas novas instalações é garantir a entrega rápida e a experiência de compra do cliente nessas datas de descontos. Paula. Tá ótima, Nanda. Obrigada pelas suas informações. O Ibovespa registrou até o momento a maior volatilidade anual desde 2008, quando os mercados mundiais foram derrubados após a crise do subprime americano. Segundo dados do Valor Econômico, até o dia 29 de outubro, a variação de preços no principal índice da B3 subiu de 18% em 2019 para 47,7% neste ano. Em reais, na conta, em dólares, que exclui a oscilação do câmbio, isso corresponde a uma alta de 23,8% para 59,5%. Em 2008, a volatilidade do Bovespa foi de 52,4% em reais. 5 ações tiveram variação maior que 100% em 2020. Entre elas estão as preferenciais da Gol e da Azul, com 117%. Neste caso, o nível de oscilação está ligado à vulnerabilidade do setor aéreo, um dos mais afetados pela pandemia. E vamos voltar agora para a nossa redação, para a gente saber como que está a agenda econômica de hoje com o Alex André. Oi, Alex, bom dia. O que a gente tem hoje na nossa agenda? Qual é a programação para a nossa semana? Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Nessa semana nós teremos diversos dados muito importantes aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Mas primeiro, ressaltando, Paula, hoje teve os dados do Boletim Focus, né? E também à noite nós iremos ressaltar os dados de inflação, tanto do consumidor, tanto ao produtor chinês, lá pelas 10h30 da noite, tá? Agora, lembrando aqui, a nossa agenda, na segunda-feira nós temos essa agenda, na terça-feira nós teremos os dados do IPCA com ajuste sazonal às 10 da manhã e ofertas de emprego nos Estados Unidos, um dado bem importante que projeta uma queda aí próxima de 1 milhão de queda de ofertas de emprego nos Estados Unidos. Na quarta-feira teremos os dados do varejo, né, vendas do varejo, medido pelo IBGE às 9 da manhã, índice do consumidor também aqui no Brasil, medido pela Reuters, 1h da tarde. Na quinta-feira teremos os dados do crescimento do setor de serviços no IBGE e também o pedido de seguro-desemprego americano, 10h30 da manhã, que toda semana nós atualizamos aqui na BMC News. E por fim, na sexta-feira, saem os dados do IBC-BR, que é uma prévia do PIB, IBC-BR de setembro, que prevê e tem uma projeção de média de 1,60%. Esse dado deve sair 9 horas da manhã. Tá bom, Paulo? Tá ótimo, Alex. E o que você separou de notícias? Quais são as capas que mais chamaram a sua atenção? Nós temos as capas aqui no Brasil, Paula. Valor Econômico, a primeira capa, coloca mulheres perdem mais emprego na pandemia. Folha de São Paulo destaca Biden cria plano contra a Covid no início da transição. Estado de São Paulo coloca governo que é norma para controlar a atuação de ONGs na Amazônia. E agora, nossa capa internacional vai para o Wall Street Journal e coloca aí o Biden, eleito presidente dos Estados Unidos. Agora ele está começando a ter novas
objetivos aí, novos planos para conter o avanço aí da Covid-19 nos Estados Unidos. Paula. Tá ótimo, Alex. Você volta a qualquer momento atualizando aqui as informações para a gente. Muito obrigada. E a gente segue por aqui. Agora, o nosso assunto é política. O apresentador Luciano Huck e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro negociam uma possível aliança para disputar a eleição presidencial de 2022. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, no dia 30 de outubro, os dois teriam se encontrado no apartamento de Moro em Curitiba e acertado ali uma possível intenção de se unirem para se disputarem a presidência daqui a 2 anos. O assunto ainda é uma especulação e não se sabe quem seria o cabeça de uma eventual candidatura conjunta. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, voltou a defender a segurança da urna eletrônica e disse não dar bola para a retórica eleitoral. As declarações foram dadas em entrevista à Globo News depois das declarações do presidente Jair Bolsonaro defendendo o voto impresso no Brasil. Barroso disse, abre aspas, eu sou juiz, lido com fatos, provas e não dou muita bola para a retórica eleitoral. Só lembraria que no tempo de voto de papel é que haviam fraudes. A histórica do Brasil era de uma história de queixa eleitoral desde a República Velha. Não tenho nenhuma razão, ninguém deve ter razão nenhuma para desconfiar da urna eletrônica. Fecha aspas. Bom, e a gente vai repercutir os nossos assuntos do dia com os nossos convidados, mas antes quero chamar ele, meu companheiro, todos os dias aqui de bancada, Marco Saravalli, que já está aqui do meu lado. Bom dia, Marco. Boa semana. Paula. Bom dia a todos. Ô Marco, a Débora veio aí trazendo umas notícias dos futuros subindo bastante, reagindo muito, né? A notícia da Pfizer, dessa eficácia aí comprovada de mais de 90%. Você acha que o mercado hoje deve seguir nesse tom aí de bastante otimismo? Hoje parece ser um começo de semana, uma segunda-feira com cara mais de terça-feira, né? De quarta-feira, né? Não tá com uma cara de segunda-feira, né? O tamanho, o otimismo. E agora eu quero ver, acho que talvez a principal dúvida é quem vai levar o mérito dessa vacina, né? Se vai ser o governo Trump ou se aí os mais otimistas democratas já vão falar que são benefícios aí do governo, possível futuro governo democrata, né? O Trump já até tuitou, né? Parece que ele está querendo já realmente assinar ali já levar o mérito para ele, levar né? o mérito para ele. Então, mas a notícia é muito boa. É lógico que a gente já vinha no final de semana, né? No final da semana passada e também ao longo do final de semana também com tendência de notícias positivas, o mercado reagindo bem, né? A confirmação aí da eleição americana, né? Lembrando que é a confirmação, né? A gente precisa ainda oficializar. Mas a leitura realmente já vinha positiva, o mercado já vinha abrindo positivo, subindo cerca de 1% ali na madrugada de domingo para segunda-feira. Agora essa notícia da Pfizer acelerou, né, esse processo e é engraçado porque é uma notícia assim que teoricamente o mercado já esperava, né, que realmente acontecesse a vacina, tem as fases 1, 2 e 3, ou seja, até algumas empresas aí já na fase 3 e isso que confirma realmente que a gente está mais próximo, né? Mas quando vem o fato que eu sempre falo assim, como a gente está um pouco escasso de boas notícias, talvez quando vem uma boa notícia como essa, o mercado realmente reage positivamente, né? E aí eu fico realmente preocupado porque tinham aí os pessimistas de plantão, né? Falando que ia ter uma segunda onda, a gente veio alertando, mas realmente o mercado não está dando bola para as notícias ruins. Tem notícias ruins ainda, preocupantes, né? Tanto internacionalmente como localmente, mas o mercado está querendo olhar somente para as boas notícias nesse começo de semana. Esse deve ser o tom para hoje e talvez ao longo dessa semana deve ser uma semana positiva. Lembrando que na semana passada o Ibovespa subiu muito forte, né? As bolsas subiram, mas principalmente por aqui. E a gente está quase zerando a queda do ano, tá? A gente ainda está muito atrasado, ainda estamos com cerca de 12%, mas talvez com a alta de hoje a gente caminhe para se aproximar, talvez para zerar a queda do Ibovespa nesse ano. Vamos acompanhar. Ô Marco, e esse otimismo, você acha que ele se mantém mesmo com o fato do Trump se recusando ali a aceitar a vitória do Biden, afirmando que realmente vai contestar? Você acha que isso não deve impactar o mercado, essa indecisão ainda ali de mais algum tempinho? Eu acho que tem cada vez mais os republicanos, acho que só está faltando o presidente brasileiro, né? O Putin, o brasileiro e o Xi Jinping. Só tem pouquíssimos importantes presidentes aí no mundo reconhecerem, né, a vitória. Lógico que, de novo, tem que oficializar ainda, a mídia já oficializou, os democratas também já oficializaram, mas a gente ainda tem alguns processos
que, na minha opinião, pode trazer uma certa volatilidade para a segunda quinzena de novembro. Mas acho que muda muito pouco a tendência. E o que eu espero até agora, né, é que a gente possa ter até aquele cenário que a gente considerava mais otimista, ele ganhar uma probabilidade maior de acontecer. Ou seja, o Ibovespa, né, a gente até olhando aqui para os futuros, de repente poderia fechar o ano mais próximo entre 105 e 110 mil pontos, né? Algo que a gente não esperava há 2 semanas atrás, a gente estava mais conservador, ou seja, sustentar esse patamar acima de 100 mil pontos. E o dólar também, como a gente vinha falando, esperava algo mais próximo de 6, talvez voltar para as projeções para trás e voltar algo mais próximo de 5, ou seja, o patamar de abaixo de 5,50, né, até o fechamento desse ano, acho que torna-se realmente viável e a probabilidade vai aumentando, tá? Então, ou seja, cenários otimistas, eu acho que a probabilidade aumentou muito nesses últimos 5 dias, principalmente depois do anúncio aqui da Pfizer, né? Ô Marco, e que com a vitória do Biden confirmada, o que a gente pode esperar para o dólar nas próximas semanas? Então, eu acho que é justamente isso. A gente sempre fala assim que os economistas, né? Eu também sou economista, mas essa hora eu falo que eu não sou economista, né? Que o dólar todo mundo vai errar, né? Independente assim, fala assim, pô, mas a gente comprou o dólar a 5,50, 5,60, 5,70, né? E agora ele está voltando, né? A gente precisa pensar o seguinte, primeiro, a tendência desse tamanho otimismo é que realmente o dólar possa se desvalorizar em relação a diversas moedas, então nosso real possa se valorizar, a taxa de câmbio deve cair no curtíssimo prazo, né? E a gente possa ter talvez um fechamento de ano um pouco mais otimista, ou seja, mais próximo ou abaixo de 5,50, ou seja, mais próximo de 5 do que de R$6. É isso que deve impactar essas novas boas notícias, tá? Mas a gente não espera, de novo, uma supervalorização no curtíssimo prazo do câmbio aqui no real. Ou seja, talvez não no nosso Boletim Focus dessa semana, mas talvez nas próximas semanas, né? Lembrando que a gente estava numa curva ascendente do câmbio, né? De valorização do dólar, desvalorização da nossa taxa de câmbio, e a gente pode voltar a ver os economistas revendo as suas projeções para câmbio. É um lado ruim para quem está comprado em câmbio, em dólar, mas, de novo, funciona como uma proteção. Mas o lado bom também, que para quem está comprado em bolsa, vai ser uma notícia muito boa, tá? Então, talvez, eu acho que é possível, sim, ver aumentando a probabilidade, de repente, a gente fechar o ano, ainda esse ano, acima do patamar de 105 mil pontos. Então, temos ainda um bom potencial de valorização e grande parte já vai ser, talvez, incorporado ao longo dessa semana, né? Ô Marco, na tua opinião, o que você acha que essa vitória do Biden pode significar para a guerra comercial entre Estados Unidos e China? Como que você vê isso? Então, essa talvez seja até algumas leituras positivas, né? A gente tem um lado, sempre teve a preocupação dos democratas de aumentar os impostos, mas ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de maior alinhamento, né, com dessa forma geopolítica, principalmente com a China. Então, o principal assunto de 2018, principalmente, e 2019, foi a famosa guerra comercial, né? A famosa trade war, que acabou trazendo uma redução do PIB mundial, uma redução do PIB chinês, uma redução do PIB americano, né? Tem alguns cálculos de quanto isso impactou, mas pode ter sido de uma forma bastante relevante. Então, se a gente conseguir, né, se o governo democrata conseguir realmente se reaproximar e trazer um realinhamento, né, e reduzir um pouco a questão do trade war, a gente pode voltar a ter um fôlego adicional para o crescimento tanto chinês, crescimento americano e, consequentemente, da economia mundial. Então, é mais um assunto que o mercado ficou otimista com a eleição do Biden agora no governo americano, tá? Então, foi uma soma de fatores, não foi um ponto específico que trouxe essa valorização para as bolsas mundiais, para as bolsas americanas. Foi uma soma de fatores, essa talvez seja uma delas, né? A redução da preocupação em relação ao assunto do trade war, que deveria ser uma continuidade no governo republicano se realmente se reelegesse, né?